Hoje gostaríamos de introduzir o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, que significa literalmente segunda lei, foi um livro escrito por Moisés, o último da sua série de 5, que se chama de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e esse é o quinto e último livro, todos escritos por Moisés. E aqui então, segunda lei, porque toda aquela geração estava morrendo no deserto, aquela geração que viu os grandes milagres de Deus, os grandes prodígios, que atravessou o Mar Vermelho a seco, toda aquela geração estava morrendo e eles não entrariam mais de posse da terra prometida. E sim, os seus filhos, aquela geração que não recebeu a lei da parte de Deus no Monte Sinai, aquela geração que eram crianças ou nem tinham nascido ainda, que nasceram no próprio deserto, essa geração que tomaria posse da terra prometida, porque durou 40 anos este período. Assim, Moisés, então, orientado por Deus, novamente deu toda a lei nesse livro maravilhoso em que temos episódios marcantes, como a própria bênção de Deus no Monte Gerizim, prometendo as bênçãos da obediência, e depois Moisés sobe no Monte Ebal e também dá as advertências sobre a desobediência, deixando bem claro para o povo que a sua vitória estava condicionada à sua fidelidade. E ele deixa muitas promessas para o povo e reitera novamente os 10 mandamentos para o povo, e muitas outras leis são novamente dadas. E Moisés, num dos textos áureos, dá a principal lei, que é aquela que Jesus definiu como o primeiro e grande mandamento. E ele resume toda a lei do Antigo Testamento, toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, neste livro, no capítulo 6 de Deuteronômio. E ele diz assim: ouçam e sejam obedientes, Israel. Façam tudo o que for ensinado a vocês para que tenham vida longa, uma vida de abundância de provisões, como o Deus Eterno prometeu, numa terra que manam leite e mel. Deuteronômio 6, 3 a 5. Ouça, ó Israel, o Eterno nosso Deus é um Deus único, é o único Senhor. Amem o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, de tudo que vocês são. Então, Jesus resume esse como o primeiro e grande mandamento. E é interessante que também neste livro, Moisés anuncia Jesus, citando que Deus levantaria um outro profeta como ele, porque Moisés foi o grande homem de Deus do Antigo Testamento, que falou com Deus face a face, que deu a lei, que liderou o povo, que foi o grande profeta do Antigo Testamento. E Moisés diz: Deus levantará um outro como eu, e se alguém não o ouvir, será extirpado do povo, porque o livro da vida, que determina a vida eterna para qualquer ser humano, ele está totalmente condicionado a Jesus Cristo, pois somente através do perdão de pecados e da vida eterna em Jesus é que alguém pode ser escrito nesse livro. Por isso que Moisés foi tão enfático ao falar do grande profeta que viria, o Messias, o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Temos também aqui o episódio em que Moisés falha ao Deus pedir para ele falar com a rocha. Pela desobediência do povo, ele perde o controle e ele então não entra na terra prometida. E de cima do monte, ele olha a terra prometida do outro lado do Jordão e é recolhido por Deus para que um outro homem de Deus, o seu sucessor, Josué, pudesse então levar este povo, que tendo sido reensinado por Moisés a todas as leis, então é o povo que recebe a bênção, a promessa de Deus, da terra que mana leite e mel. E que esse livro, que nos ensina tanto sobre
obediência e bênção, e sobre desobediência e consequências ruins, nos ajude e nos encoraje a, cada vez mais, obedecermos ao Senhor e amá-lo de todo o nosso coração, para que, como é uma promessa aqui em Deuteronômio, todas as bênçãos de Deus venham atrás de nós. Se nós obedecemos, o nosso Deus é tão bom que Ele diz que as bênçãos virão até nós. Que esse seja o nosso coração e o nosso espírito a ler esse livro tão interessante e tão forte de conteúdo que é Deuteronômio. Deus abençoe a sua leitura em nome de Jesus.